Hey Swifts, aqui quem fala é o André e estamos aqui para mais um Swiftcast. Sejam muito bem-vindos e venham comigo embarcar nessa jornada sobre os Taylor's Versions. Taylor Swift, the singer, she goes to court today. There will be no explanation, there will just be reputation. Are you ready for it? Taylor Allison Swift nasceu no dia 13 de dezembro de 1989 em Hansville, na Pensilvânia. Ela é a filha mais velha do corretor de bolsas de valores Scott Swift e da dona de casa Andrea Swift, e foi criada ao lado do seu irmão mais novo, Austin, em uma fazenda de cultivo de árvores de Natal, que, nas palavras da própria, ela odiava e não odiava. Só se sentia um pouco deslocada naquele lugar. Quando estava na quarta série, Taylor venceu o concurso nacional de poesia com um poema de 3 páginas chamado A Monster in My Closet. Traduzindo para o português livre, fica Um Monstro em Meu Guarda-Roupa. Aos 10 anos, influenciada pelo meio artístico e por seus ídolos como Leanne Rimes, Shania Twain, Fenty Hill e sua avó Marjorie Finley, que era cantora de ópera, Taylor começou a se apresentar em shows de karaokê, festivais e feiras na cidade onde morava. Nessa época, Taylor afirma ter sofrido bullying na escola, pois outras crianças não estavam acostumadas com o seu gosto pela música country e o seu desejo de se tornar uma cantora profissional um dia. Em sua música The Best Day do álbum Fearless, ela aborda esse período difícil e comenta como o apoio de sua mãe a ajudou a superar as dificuldades. Com apenas 11 anos, Taylor convenceu seus pais a viajar até Nashville, a capital da música country, após assistir um documentário que mostrava Fenty Hill sendo descoberta na capital do Tennessee. Sua mãe parava o carro em frente a grandes gravadoras e uma pequena Taylor entregava um CD contendo algumas músicas demo gravadas em estúdio, pedindo ingenuamente para que ligassem caso estivessem interessadas, o que na maioria das vezes nunca conseguia. Na música Clara Bow do álbum The Torture Boys Department, Taylor afirma que muitas vezes foram comparada com outras influências do mundo da música, como Stevie Nicks e até mesmo a própria Clara Bow. Mas Clara Bow não era uma cantora, e sim uma atriz, que fez muito sucesso no teatro silencioso. Então, Taylor percebeu que precisava se diferenciar das inúmeras outras cantoras do country que lutavam por um contrato. Aos 12 anos, aprendeu a tocar os primeiros acordes no violão com a ajuda de um rapaz que foi consertar o seu computador. Sua primeira música, chamada Lucky You, foi escrita quando ela tinha 13 anos, o que futuramente fora rebatizada como The Lucky One e adicionada na tracklist do seu quarto álbum de estúdio, chamado Red. Após perceber que Taylor não desistiria de realizar os seus sonhos, seus pais começaram a fazer viagens regulares até Nashville. Quando a jovem tinha 14 anos, a família mudou-se de vez para uma casa espaçosa próxima a um lago em Hendersonville, um dos subúrbios da capital da música country. Todos os dias depois da escola, Taylor ia ao centro da cidade e escrevia músicas com co-escritores locais pela Sony VH, seu primeiro emprego no mundo da música. Aos 15 anos, Taylor assinou um contrato de desenvolvimento e experiência com a famosa gravadora RCA, válida por 1 ano. No entanto, quando a gravadora resolveu prolongar seu contrato de desenvolvimento em vez de gravar suas composições, Taylor optou por não continuar com a RCA, rompendo assim o contrato. Assim, em 2005, Taylor teve a chance de se apresentar no The Bullard Café, um lugar tradicional em Nashville, onde vários compositores se apresentam todas as noites. Ela, por algum motivo, chamou a atenção de Scott Borchetta, que estava abrindo sua nova gravadora independente. Borchetta, então, fez a proposta para que ela fosse sua primeira aposta na Big Machine Records, permitindo que Taylor escrevesse suas próprias músicas. E assim ela fez. Esta foi sua gravadora até o ano de 2018. No mesmo ano em que assinou o contrato, Taylor começou a gravar suas músicas, que mais tarde formariam seu primeiro álbum, Taylor Swift, conhecido mais como Debut, o seu álbum de estreia. Seu single de estreia, Tim McGraw, foi tocado nas rádios no dia 19 de junho de 2006. Com o sucesso do single,
Taylor lançou seu primeiro videoclipe, que foi gravado em julho de 2006 e estreou no canal Country GHC. A música foi um sucesso e o seu primeiro álbum debut foi lançado no dia 24 de outubro de 2006, vendendo 39 mil cópias na primeira semana. Pouco tempo depois, o álbum chegou à primeira posição da parada Billboard Top Country Albums e ao quinto lugar da Billboard 200, permanecendo no topo da lista por 24 semanas. Hoje, o álbum é certificado 7 vezes platina pela Record Industry Association of America. Os próximos singles de seu álbum de estreia foram Teardrop of My Guitar, seu primeiro a receber a versão para rádios pop, Our Song, seu primeiro a ocupar a primeira posição na parada country da Billboard, Picture Burn e Should We Say No, que logo ocuparam o segundo e o terceiro lugar na Billboard. Em 16 de outubro de 2007, Taylor também lançou em parceria com a loja Target seu episódio natalino Sound of the Season, The Taylor Swift Holiday Collection. Em 2007, Taylor ganhou seu primeiro prêmio Break the Rogue Video of Her com o clipe de Tim McGraw no CMT Music Awards. No mesmo ano, ela foi indicada ao seu primeiro Grammy na categoria Best New Artist, uma honra que foi recebida por Amy Winehouse. Seguindo o sucesso de seu álbum, Taylor entrou em turnê entre 2007 e 2008, abrindo shows de cantores country Brad Paisley, George Strait e Tim McGraw e Haskell Flats. Na metade de 2018, lançou um EP intitulado Beautiful Eyes, que contava com duas músicas inéditas, Beautiful Eyes e I Heart, que futuramente seria posta no álbum Fearless, disponível exclusivamente na loja Walmart. Em junho de 2018, no maior festival de música country, o CMA Festival, assinou autógrafos para aproximadamente 8 horas seguidas, sendo a sessão de autógrafos mais longa desde a maratona de 2023 de Garth Brooks em 1996. Taylor bateu seu primeiro recorde em 2010, quando ficou 14 horas e 30 minutos assinando autógrafos, conversando com fãs e abraçando e tirando foto em Nashville. Essa dedicação é um diferencial em sua carreira, assim como Meet and Greets e Tea Parties. Os fãs mais empolgados são escolhidos durante os shows para conhecer e tirar fotos com Taylor depois. Para manter uma relação especial com fãs, ela postava vídeos no YouTube que ela mesma editava e atualizava sua conta no Twitter e no Instagram, com detalhes de sua vida, fotos desde 2007. Impossibilidade de frequentar a escola por estar em turnê, Taylor se formou em julho de 2018 na Academia Aaron, uma escola cristã em Hendersonville, no Tennessee, que oferece um programa de ensino em casa. Em 12 de setembro de 2008, Taylor lançou oficialmente Love Story, o primeiro single de seu segundo álbum, que alcançou o primeiro lugar na parada Country Billboard e o terceiro lugar na Billboard Hot 100, tornando-se também o single country com maior número de downloads na história. Tudo isso apenas porque Taylor levou apenas 30 minutos para escrever essa música após seus pais a proibirem de namorar um garoto. E assim, nasceu o hit do seu segundo álbum, Fearless, Love Story. Outro grande episódio que marcou seu ano de 2008 foi a gravação de um dueto com uma das bandas preferidas de sua mãe, Depp Lard em Nashville. No mês de outubro, o show com a banda de rock, a estrela country foi gravada e rendeu o DVD CMT Concerts, Depp Lard e Taylor Swift. Em 11 de novembro de 2008, seu segundo álbum, Fearless, estreou em primeiro lugar nas paradas de venda, quase 600 mil cópias na primeira semana. Todas suas músicas foram escritas e co-escritas por Taylor. Hoje, o álbum possui certificado de diamante, e seus outros singles foram White Horse, You Belong With Me, 15, Fearless e Hey Stephen. Após o sucesso com seus dois primeiros álbuns, o ano de 2010, Taylor, em 25 de outubro de 2010, Taylor anuncia o álbum Speak Now, um álbum que foi anteriormente anunciado em 20 de julho através de um stream online.
Todas as faixas foram compostas unicamente por Taylor e produzidas por ela e Nathan Shepman, após um homem dizer que Taylor apenas escrevia canções rasas e totalmente borocochôs de garotas adolescentes que só sabiam sentir falta de romances antigos. Sobre o álbum, Taylor disse que durante o lançamento, cada canção é um roteiro sobre o que ela e essa relação representavam com pequenos marcadores que talvez nem todo mundo vai saber, mas há coisas que eram pequenos detalhes no relacionamento, pequenas dicas. Em outro momento, Taylor explicou que o álbum se chamaria Enchanted, mas depois de uma conversa com o presidente de sua gravadora, Scott Borchetta, eles decidiram alterar o nome do disco porque não se tratava de um álbum de contos de fadas ou sobre um álbum de ensino médio, como os anteriores. Foi o primeiro álbum de Taylor a atingir a avassaladora marca de mais de 1 milhão de cópias vendidas durante uma semana de lançamento, lançado mundialmente e ganhando vários prêmios. Mas que mesmo assim não fez tanto sucesso na época porque o foco de outras pessoas eram outros artistas. Então, Taylor não foi indicada a nenhum prêmio especial no Grammy. Então, o ano de 2012 veio mundialmente, para ser específico, em 22 de outubro de 2012, Red, o quarto álbum de estúdio de Taylor, criando como disco de experimentações. A própria cantora o descreve como uma concha de retalhos, na qual ela pode trabalhar com colaboradores diferentes, a quais costumavam, como Max Martins e Sherlock. Segundo Taylor, compor a faixa título foi primordial ao projeto, pois a fez descartar tudo que tinha feito até então e recomeçar as gravações do zero. Ela diz que resolveu dar este nome porque, quando você se apaixona, tudo que acontece é tão rápido e fica fora de controle, e há um monte de sentimentos que se misturam como paixão, alegria, ciúme, frustração, falta de comunicação e várias outras emoções que, em sua mente, são todas da cor vermelha. O carro-chefe do álbum, You'll Never Get Back Together, o terceiro single, I Can Never Had Trouble, tornaram-se grandes sucessos da música pop e foram também as primeiras faixas de Taylor a figurarem no Top Hot 100, a maior parada de música no mundo. Red foi o segundo título de Taylor a ser indicado a um álbum pop, mas que não ganhou, considerado por muitos um álbum um pouco fracassado como Speak Now. Então, o que muitos fãs dizem é que são os dois álbuns, mas sem nexo da cantora. Mesmo após o suposto fracasso de Red, Taylor continuou a trabalhar em novas composições. E em 2014 surgiu seu novo álbum de estúdio, o 1989. Seu antecessor, o Red, Taylor havia apenas experimentado trabalhar com Hit-Mark, Max Martin em apenas 3 faixas. Dessa vez ela resolveu colocá-la à frente do que viria a ser o 1989, conhecido para os portugueses como 1989. O tendo como companheiro na produção executiva do disco, que foi descrito por Taylor como seu primeiro álbum oficialmente pop, Alto 1989 apresenta o notável afastamento dos trabalhos anteriores da cantora, trocando influências do country por snap pop, o pop alternativo com Blue Lagoon pop. Taylor descreve o álbum como seu renascimento, por isso resolveu batizá-lo de 1989, pois foi o ano que nasceu e também pela influência do pop dos anos 80, em uma boa parte do disco. Liricamente, Taylor manteve as qualidades dos trabalhos anteriores, porém mostrando o amadurecimento ao escrever sobre uma nova fase da vida, assim se mudando para Nova York e cantando sobre temas como autodescoberta, liberdade, o assédio na mídia e, é claro, o amor. E dessa vez, nossa loirinha pega a nossa vítima da vez, um de seus ex-namorados, Harry Styles, e traz alguns segredos sobre eles nas músicas, como Off of the Woods, Blank Space e no seu maior hit de sucesso, Shake It Off. Mas, diferente dos trabalhos anteriores, neste álbum, o tema amor foi abordado como uma nova visão mais realista, já que nos 4 primeiros álbuns o amor foi mais de uma forma metáfora.
e sonhamente, como ela mesma disse, uma forma de um sonho. O 1989 foi o terceiro disco de Taylor a vender mais de 1 milhão de cópias em suas semanas de lançamento, a consagrando como a única artista na história a conseguir esse feito com 3 álbuns, adquirindo o álbum do ano. E também, muitas curiosidades afora desse álbum são que Taylor revolucionou o pop daquela época, já que ela trouxe as fotos Polaroids de volta à vida, já que muita da divulgação do seu álbum foi com Polaroids, movimentando, trazendo não só dinheiro para as empresas de Polaroids, mas também para várias instituições de caridade e até mesmo hospitais, já que Taylor é uma grande apaixonada por isso, em ajudar as pessoas. Mas o que a loirinha não esperava é que uma pessoa voltaria para assombrá-la, mesmo anos depois de um ato meio vergonhoso para ela. Ali no VMA de 2009, Taylor ganhou seu primeiro VMA com o clipe de You Belong With Me. Após subir ao palco e estar muito feliz e agradecendo, o cantor Kanye West sobe ao palco e pega o microfone de suas mãos, dizendo que está muito feliz por ela, mas que vai terminar aquilo por ela. Então, ele literalmente se dirige a Beyoncé e diz que ela teve os melhores clipes do ano, o que deixa todo mundo chocado. E o que deixa a própria Taylor chocada e meio constrangida, já que ela estava na frente de vários cantores muito famosos, como Beyoncé, Christina Aguilera, Lady Gaga e várias outras. Então, anos depois disso, os dois pareciam ter feito as pazes. Só que ali, entre o ano de 2015 a 2016, Kanye West se prova mais uma vez em infernizar a vida de Taylor. Após lançar uma música intitulada de Famous, onde ele chama Taylor de palavras pejorativas e diz que fez ela famosa, Taylor diz que gostaria de ser excluída dessa narrativa, já que ela não havia dado autorização para ele. Sendo que o clipe da música também é muito obsceno, tendo uma estátua de cera dela nua. Então, a esposa de Kanye na época, Kim Kardashian, postou uma suposta trecho de uma ligação na internet onde Taylor daria total permissão para que o cantor usasse isso. E então, todos que um dia estavam ao lado de Taylor Swift começaram a se virar contra ela, a chamando de vários nomes, desde cobra até mesmo palavras de baixo escalão. Os jornais se falavam disso e a cultura pop, literalmente, que um dia amou Taylor Swift, se virou totalmente contra ela, já que eles tinham um pé atrás por ela ser muito namoradeira, ter namorados famosos e ter apenas amigas bonitas, como modelos, atrizes, e isso causou um grande impacto em Taylor, fazendo ela sumir por um ano inteiro. E aí entra a teoria do álbum Karma. Karma é um álbum de que Taylor supostamente descartou entre a era de 1989 e Reputation. E é real. Está aí e esperando. Se você não ouviu falar dessa teoria, eu vou explicar pra você. Antes de explicar, porque na minha opinião é impossível o 1989, o quinto álbum de estúdio de Taylor, foi lançado no final de 2014. O Reputation, seu sexto álbum, foi lançado no final de 2017. Taylor é conhecida por lançar um álbum a cada 2 anos, mas com a ponte entre 1989 e Reputation, esperando 3 anos inteiros para um novo álbum de Taylor. Isso desenvolveu o escândalo de Kanye, como eu havia explicado. O incidente humilhou muito Taylor e ela passou um bom tempo escondida, longe da mídia e dos fãs, focando em si própria, em curar o seu interior e em seu relacionamento crescente com seu ex-namorado Joe Alwyn. Isso é amplamente aceito como uma razão pela qual Tay demorou tanto para lançar o Reputation. No entanto, os seus fãs Swifties, sendo Swifties, criaram uma teoria de um álbum perdido chamado Karma.
Essa teoria decorre de muitos easter eggs e ideias. Uma delas é que no videoclipe de Look What You Made Me Do, há um avião com as palavras TS-6. Uma Taylor que nunca vimos antes chega a cortar as asas e escreve Reputation no avião, indicando que talvez houvesse um plano diferente para o TS-6. Outra, que no videoclipe de Man, há um relógio em que nomes de seus álbuns são escritos. Entre 1989 e Reputation, há Karma escrito com a palavra Missing acima, indicando que talvez haja uma era perdida. Em uma entrevista para a Vogue de 2016, Taylor deixa cair a frase "Karma is real" de uma forma enigmática em sua apresentação no AMA de 2019. 8 garotinhas se juntam a ela no palco e as pessoas acreditam que houvessem 7. Ela representaria seus álbuns. Então talvez a 8ª garota representa o Karma, o álbum perdido. Após o Reputation e toda sua estética sombria e sua aceitação, o ano de 2019 chega e com ela mais um problema para Taylor. Dessa vez, a origem da decisão vem de um conflito entre a cantora e sua ex-gravadora de direitos sobre os seus trabalhos mais antigos, assim diz a reportagem. Bem, tudo começa no fim do contrato entre Swift e sua primeira gravadora, a Big Machine Records, em 2018. Ela alcançou o fim de um vínculo assinado em 2005 com a empresa sobre a qual produziu 6 álbuns. Taylor Swift, em 2006, Feelers, em 2008, Speak Now, em 2010, Red, em 2012 e o 1989, em 2014 e, por fim, o Reputation, em 2017. Para entender a confusão, é preciso esclarecer alguns termos. Os fonogramas ou os masters, no termo inglês, são as gravações em si de uma música, arquivo que será produzido em streaming, CD, disco de vinil, filmes e séries para quais pode ser cedido. A letra e a composição musical de uma obra, no entanto, podem ser separadas contratualmente dos fonogramas, o que ocorre no caso de Taylor. No contrato, com o selo na época comandado pelo empresário Scott Borchetta, a cantora vendeu os masters de sua canção para a Big Machine Records, enquanto suas letras e composições musicais continuaram a pertencer-lhe. Ou seja, as versões das músicas que foram lançadas no passado e a possibilidade de vendê-las, permitir reproduções e modificações, entre outros processos, não estão nas mãos da cantora. Após deixar a primeira casa e assinar em 2019 com a nova gravadora, a Universal Music, sobre o selo da Republic Records, Taylor continuou em posse de suas letras e melodias. Esse é um procedimento comum em contratos entre grandes gravadoras e artistas. De destaque, explica o advogado Walter Vieira Sesseniva, especialista em direitos autorais e propriedade intelectual, o que tende a se tornar mais popular. A verdade é que a indústria fonográfica impõe essa condição, mas isso facilita muito na vida dos artistas que se dedicam a criar e aos shows, passos que as gravadoras se obrigam a resolver em questões de mercado, arrecadação de direitos e etc. Isso não significa, no entanto, que Taylor não veja nenhum lucro dessas gravações, ainda que não possua. Entre os jogos e royalties, que no caso os fonogramas são o valor pago a detentor do material a reproduzi-lo. Rádios, emissoras de televisão, desenvolvedoras de games ou qualquer um que quisesse utilizar as músicas da cantora em um produto deveriam pagar um valor à Big Machine Records, que então distribuiria as quantias entre intérpretes, músicos e produtores de acordo com o estabelecido em contrato. A empresa de Borchetta foi vendida e, com ela, a obra de Taylor avaliada em $300 milhões. Em 2019, para It Holdings, de propriedade de Scott Brown, empresário de grandes nomes como Justin Bieber, Ariana Grande e Demi Lovato. Seria apenas um procedimento comum na indústria se não fosse os anos de desavença entre Swift e Brown. No dia do negócio, a cantora revelou nas redes sociais os conflitos que ocorriam nos bastidores. Estão vendendo o meu legado, assim, para alguém que um dia tentou destruí-lo, disse, afirmando que tentou por anos comprar os seus fonogramas e que não foi permitida. Taylor ainda acusou o antigo e novo proprietário do selo de impedi-la de apresentar suas músicas em um show de American Music Awards, o AMA,
Aquele ano, os Dallas em um documentário sobre sua obra produzida pela Netflix. Em nota posterior, a Big Machine Records negou todas as acusações, afirmando que Taylor e seu pai, na época dos acionistas de gravadora, foram avisados com antecedência do acordo que a cantora teve a oportunidade de comprar seus fonogramas, mas recusou-a. Taylor, por outro lado, foi até seu Instagram, o seu Tumblr na época e seu Twitter, postando assim uma carta aberta sobre sua indignação sobre isso. Como eu havia falado, por meio de suas redes, Taylor se pronunciou. Durante o último ano, venho tentando readquirir a propriedade dos meus masters. Pensando nisso, meu time entrou em negociações com Scooter Braun. O time de Scoot queria que eu assinasse um termo de confidencialidade muito rígido, dizendo que eu nunca diria outra palavra sobre Scooter Braun a menos que fossem positivas. Antes mesmo que eu pudesse olhar as demonstrações financeiras do BMLG, que sempre foi o primeiro passo de uma compra dessa natureza. Então eu teria que assinar um documento que me silenciaria para sempre antes mesmo que eu tivesse a chance de fazer uma proposta de pagamento sobre o meu próprio trabalho. Meu time jurídico diz que essas condições são absolutamente fora de comum e que eles nunca viram um acordo de confidencialidade assim, sem ser em caso de assediador que tenta comprar o silêncio da vítima. Lembrando que Scooter é amigo de Kanye, alguém que já fez bullying comigo. Ele nem pensou um preço para o meu time. Esses masters nunca estiveram à venda para mim. Algumas semanas atrás, meu time recebeu uma carta de uma empresa de capital privada chamada Shamrock Holdings, que nos avisou ter comprado de Scooter Braun 100% da minha música, vídeos e artes de álbuns. Foi a segunda vez que minha música foi vendida sem que eu soubesse. A carta dizia que eles queriam falar comigo antes da venda para me avisar, mas que Scooter Braun tinha requerido que eles não me contassem ou o meu time. Caso contrário, as negociações seriam desfeitas. Assim que começamos a comunicação com Shamrock, eu descobri que, sob os termos dele, Scooter vai continuar lucrando por muitos anos sobre o meu antigo catálogo. E eu estava esperançosa e aberta à possibilidade de uma parceria como Shamrock, mas a participação de Scooter é um impedimento para mim. Recentemente eu comecei a regravar as minhas músicas antigas, e isso tem se provado reanimador, criativamente e gratificante. Eu tenho muitas surpresas guardadas, e quero agradecer a vocês por me apoiarem durante uma saga e continua. E eu mal posso esperar para vocês ouvirem o que eu tenho sonhado. Amo vocês e vou continuar tocando em frente. Como dizem, Taylor. Com a ideia da cantora Clark Clarkson, Taylor começa a regravar seus álbuns. Mas isso se prova um grande passo de hate para a cantora, já que muitos artistas novos na indústria estavam dizendo que Taylor queria boicotar eles com números. A Billboard ficou dividida entre se apoiava a cantora ou se ficava apenas neutra. Mas isso não impediu Taylor de regravar seus álbuns. Após toda essa briga com Kanye e Scooter, Taylor, em 2021, lançou Fearless, Taylor's Version. Nesse meio tempo, nesse meio intervalo, ela acabou indo para dois lados alternativos da música, o folk e o pop alternativo, assim tendo seus dois álbuns lançados em 2020, Folklore e Evermore. Mas, voltando ao assunto, em 2021 ela lança Fearless Taylor's Version, a regravação do seu segundo disco, cuja versão original lhe rendeu seu primeiro Grammy de melhor álbum do ano. E depois de novembro do mesmo ano, Taylor lançou Red Taylor's Version, em referência ao seu quarto álbum. As duas novas versões dos seus trabalhos anteriores foram bem recebidas pelo público, principalmente Red, já que sua música All Too Well foi ganhada dessa vez com 10 minutos version, uma música de 10 minutos, já que inicialmente Taylor havia sido impedida de lançar a música completa, assim lançando apenas 5 minutos. Sendo o maior sucesso, então 2022 chega e Taylor anuncia o Midnights, um pop mais melancólico com uma vibe dos anos 90. E então,
Após todo esse sucesso de Midnight, em 2023, Taylor anunciou Speak Now Taylor's Version. Também teve o sucesso merecido ao lado do 1989 Taylor's Version. Todos os conceitos das eras originais foram mudados para melhor e com músicas surpresas. Bem, você vai lá e me pergunta, o que diabos é música surpresa, André? Venha entender comigo o que são as frontal vaults. Bem, no final do título, vault em inglês significa cofre. Durante as divulgações do Red Taylor's Version, Taylor explicou que o conceito dos frontal vaults significa: na minha cabeça, eu imagino que é um cofre e eu tenho que abri-lo. E essas são as músicas que não entraram para o álbum, mas que eu as guardei para um próximo álbum, só que os próximos álbuns nunca chegaram. Então, eu apenas fiz as coisas se tornarem totalmente diferentes. Então, ela traz músicas que ela nunca lançou no álbum original. As mais famosas são Nada Down When Don't Talk, do álbum 1989, All Too Well 10 Minutes Version, It's Over Now, Miss Perfect Fine, I Can See You. I Can See You originalmente não entraria em álbum nenhum, pois Andrea, a mãe de Taylor, não permitiu que Taylor lançasse a música por ser nova, já que a música é um pouco acima dos padrões HOTS. Então, foram precisos anos até que Andrea permitisse que Taylor lançasse I Can See You no álbum Speak Now. Então, o conceito dos álbuns são únicos. 4 foram regravados, faltando apenas 2 álbuns, Reputation e o Debut. Todos tinham ansiedade que ela anunciasse a Reputation teve esse ano, no começo desse ano no Grammy. Mas os fãs ganharam um novo álbum intitulado The Torture Poets Department, com 30 músicas, a qual fizeram teoria de que seja para cada aniversário do ano. Então, o que talvez lhe rendam um prêmio ano que vem no Grammy. Mas, entre tudo e todos tantos, Taylor continua sendo uma cantora espetacular, furando a bolha de muitos cantores e sendo inspirações para muitos novos artistas, sendo amada por muitos de seus fãs e até mesmo por quem não gosta tanto. É sobre isso. Aqui fica o meu maior abraço e até o próximo episódio. Com os mais doces e curtos beijos, André.